O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o tempo do Advento. Começou o Ano Novo Católico, né? E a gente deve assim um pouquinho conhecer essa estrutura para melhor viver a palavra de Deus durante este ano. É interessante que o ano civil, o calendário civil, ele é feito, tem aí os seus dias certinhos, todos eles colocados, as suas festas fortes e as suas estações. O calendário católico, ele também rege, caminha no mesmo prisma. Tem os mesmos dias, celebramos um momento comum, que é o domingo. Então, domingo, dia do Senhor, celebramos as festas, celebramos também alguns momentos, algumas estações, que nós chamamos de tempo litúrgico. Então, começamos a viver o tempo do Advento, que vai também chegar ao tempo do Natal, e selamos esse primeiro momento, esse primeiro tempo, vamos dizer até na igreja, chamado tempo primaveril, porque o que é a primavera? É o momento onde temos o broto para o nascimento, né? Então vem a primavera, depois vem o verão, o tempo da grande luz, o calor. Então nós caminhamos, nos preparando para o encontro do Cristo que vem, mas não só o Cristo que vem, menino. Celebramos o tempo do seu Natal, mas também já nos preparamos e esperamos o tempo da sua vinda na glória, a sua vinda gloriosa. São momentos importantes que a gente tem que celebrar. E o tempo do Advento é propício para esse momento, para voltar todo o nosso entendimento a esta realidade. Saber celebrar esse tempo. Outra ação importante, a igreja ela é didática, dentro de toda a estrutura. Nós estamos observando que o primeiro domingo, ele vai ser um domingo explicativo. Vai explicar essa existência de Deus, né? Esse caminho que nos leva até Jesus Cristo. Um dos sinais importantes é a cor litúrgica que nós temos, o roxo, que não significa tempo de quaresma, mas significa tempo de piedade, tempo de recolhimento num sentido oracional, para a oração. Então o tempo do Advento nos chama a parar um pouco, a acalmar, né, a toda aquela realidade frenética da vida para aguardar aquele que vai chegar. É interessante porque é um momento que a gente vai buscar conversão, por isso também as músicas falam de conversão, a oração fala de conversão, mas também vai falar de oração, parar para rezar. A outra parte didática é a coroa do Advento. Vocês observaram que tem só uma vela acesa, né? É um caminho que nós vamos fazer. Primeiro domingo, segundo, terceiro e quarto domingo do tempo do Advento. É um caminho de fé. Estamos nos preparando para o Natal do Senhor. Então esse primeiro domingo vai ser um domingo catequético. Por isso que nós temos que explicar bem o sentido pelo qual nós estamos vivendo. Recheado de 2 pontos importantes que nós observamos pela palavra de Deus. O primeiro dele é reconhecer
que Deus é misericordioso e compassivo. Se pegarmos a leitura do texto de Isaías, a gente vai observar que Isaías, o que ele faz? Na Isaías aqui, é bom lembrar, nós estamos 700 anos antes do nascimento de Cristo. E Isaías vai falar daquela dimensão de Deus como sendo aquele oleiro, aquele que trabalha no barro, aquele que faz. Então Deus nos forma, nós nos distanciamos de Deus, vivendo os nossos valores, nos tornamos escravos da nossa própria realidade e sofremos. Aqui ele fala, Isaías fala de um povo do exílio. Quantas das vezes a gente também se encontra nesse exílio, do desencontro, né? se coloca nessa realidade do cansaço emocional, físico, cotidiano, às vezes tantos problemas, tantas realidades difíceis que nos assolam, dá a impressão que a gente vai chegar um momento de dizer, não aguento mais, né? Quero largar tudo. E o Senhor vem para a gente e fala, calma, eu estou com você. Embora você não perceba, mas eu caminho contigo e te dou a paz. Eu te dou a paz. É um Deus da paz. Por isso que para o judeu, Shalom é muito forte, né? Esse sentimento de paz que comunga de uma outra ação importante dentro desse primeiro ponto, que é a graça. Olha que interessante. São Paulo, na segunda leitura, fala dessa graça, não fala? Ele fala da graça, chamando a comunidade a vivê-la de uma maneira intensa. Nós sabemos que a nossa língua, né, a raiz de toda a nossa língua vem do latim, mas também vem do grego. São Paulo está falando para uma comunidade ali de Corinto, né, os coríntios. Ele começa a olhar para essa comunidade e fala, olha, se vocês querem reconhecer a Deus somente pela sua natureza, você perde. Então é necessário você conhecer o sentido dessa graça, porque é dom, vem de Deus, é graça, e graça é algo dado para quem nada tem. Olha que interessante o fato, né? Então Deus nos dá a graça. Agora, o que significa essa graça que vem de Deus? Porque se é de Deus, realizada em Jesus Cristo, nos dada pelo Espírito Santo. Às vezes nós perdemos o sentido da graça, né? Até perde um pouco a graça. Mas o que significa essa graça, olhando para isso? Aí eu pego um exemplo, que é lá da minha época, não é da época de vocês, graças a Deus, né? Vocês são mais novos. Mas na minha época era assim. Quando a gente chegava para cumprimentar uma pessoa estranha, que eu não a conhecia, a primeira coisa que a gente dizia era o quê? Né? Qual é a sua graça? Ah, tem gente da minha idade, que graças a Deus, né? Não estou sozinho nesse mundo. Então, é a sua graça. O que significa a sua graça? Ah, qual é o seu nome? Mas é muito mais do que isso. Qual é a sua essência? Qual é o sentido da tua natureza? Daquilo que tu és. Para um povo judeu e um povo grego, o nome é muito importante, viu, gente? A gente não dá o nome porque a gente viu Michael Jackson, então meu filho vai chamar Michael Jackson da Silva. Não. O nome é muito importante. O nome determina aquilo que somos. Por isso que muitos nomes em hebraico e grego são frases, não são nomes. Por exemplo, Miriam, Senhora cheia de luz. Olha que interessante, né? Se a gente pegar Yeshua, Jesus em latim, né? Salvador do mundo. Olha que interessante. Se a gente pegar o nome, são frases. E a frase determina aquilo que somos, aquilo que devemos ser. Então a gente falava, minha graça é Antônio. Agora, graça é também essência. E se é essência, o que é principal na tua vida? Deus. Porque a graça vem de Deus. Então, aquilo que é de Deus colocado a mim, anuncio a você. Por isso, qual é a sua graça? Me dá o teu anúncio. Meu anúncio é esse. E dando o nome, que é muito mais importante do que o sobrenome, né? O nome primeiro é muito mais importante para o mundo oriental, né? Do que o sobrenome. A gente às vezes pergunta, qual que é o seu sobrenome? Né? Você é da família de quem? Para eles pouco importa isso. Importa saber qual é o seu nome. Depois, qual é a sua origem no sentido de dinastia. Então, sou filho de Davi, filho de Abraão, de Araão, venho de todas essas outras, né, dinastia. Mas se você observar bem, o nome é fundamental. Nós não falamos,
vamos rezar para o nosso Davi, porque é Yeshua ben David, o nome dele, né? Yeshua ben David. A gente não fala vamos rezar para o Davi, né? A gente fala que vai rezar para Jesus. Olha que interessante o fato. Então a graça supõe toda a essência, toda a realidade da pessoa. Então quando a gente fala qual é a sua graça e deseja a graça a alguém, eu estou desejando que toda a minha essência de vida seja para você anúncio. E espero que toda a sua essência de vida seja para mim anúncio. É a mesma coisa que Shalom, não é? Shalom é que a minha existência seja a causa da tua alegria. Então, se a gente olhar bem, tudo aquilo que somos deve ser anúncio. Logo, se é graça, é um dom que é de Deus, dado para quem nada tem. Sou importante para você e você tem que ser importante para mim também. Essa é a ação pelo qual São Paulo evoca esse mistério. E se a gente viver bem a graça, celebraremos a presença de Deus em meio a nós. Aí vem o sentido bonito daquele texto do Evangelho, que vem coroar todo esse sentido para entendermos bem o advento do Senhor. Vocês viram que interessante o fato? Ele vai dizer que o Senhor, que o reino de Deus é sobre essa realidade, um Senhor que sai e deixa tudo na mão dos escravos, mas fala de uma realidade chamada porteiro. Essa palavra de Deus, ela é muito atual. Acredito que ela seja mais atual hoje do que no tempo de Jesus. Se nós observarmos, talvez você mora num prédio, talvez você mora num condomínio, talvez você não mora no bairro, tem as guaritas aqui, talvez você vai no médico, numa clínica e tem alguém lá na porta. Essa pessoa é chamada de porteiro. Que significado tem essa pessoa? O que é o porteiro? Se você vai no hospital, tem lá o porteiro. O que é o porteiro? Vocês já pararam para pensar? Quando a gente não sabe o que é o porteiro, a gente trata aquela profissão, aquela pessoa, como algo quase que ação, a gente pode até jogar uma palavra meio esdrúxula aqui, uma dimensão meio pejorativa, um funcionário, por ser funcionário. Alguém insignificante para mim. Quantas pessoas, às vezes quando eu vou nas clínicas, ou quando eu vou num prédio, preciso ir em um prédio aqui, ou vou num condomínio ali, eu fico observando as pessoas quando chegam, né? E que são ali os moradores, os condôminos, eu fico observando. Eu gosto de ir assim para observar um pouquinho, sabe? Tem pessoas que chegam e falam, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você veio hoje, você está bem de saúde? Tem pessoas que nem olham na cara, passa como se tivesse, acho que o cachorro tem mais atenção do que o coitado do porteiro. Só que o porteiro está ali para uma missão muito sagrada. Entra qualquer pessoa na sua casa? Não. Entra qualquer pessoa no hospital? Não. As pessoas são barradas por ele. Ele filtra quem pode e quem não pode. Ele recebe aquilo que para você também pode ser valioso. Então é uma pessoa importante para você. Ele é aquele que vai ficar o dia inteiro na porta do teu trabalho, da tua casa, do teu condomínio, né? Te guardando de dia e de noite, então fazendo as suas alternâncias. Olha que importante isso. É uma pessoa importantíssima na tua vida. E se caso entra alguém para tentar te ferir, ele se faz de escudo. Geralmente sempre é o porteiro que apanha primeiro, né? Depois a gente apanha depois. Olha que interessante o fato. E talvez alguém, depois que ele apanhou, chega lá e fala, está tudo bem? Vou te dar uma semana de descanso. Você apanhou, coitado, por minha culpa? Não. Se a gente olhar para essa dimensão de fé, quem é o porteiro? Cristo. Ele é o porteiro. Ele, sendo o porteiro, ele se coloca à frente do aprisco, desse grande aprisco que é a igreja. E não deixa que o mal entre na sua vida. A gente vai voltar novamente à questão da graça, né? Só que esse porteiro também me chama a ser porteiro e te chama a ser porteiro. Tomar conta, guardar o próximo. E o instrumento da guarda é a graça. Porque a graça te afasta tudo aquilo que não é graça, que chamamos de desgraça.
E a desgraça é as realidades do pecado. Então, qual é a dimensão desse porteiro? Cristo. Antônio, afasta-te da desgraça, porque eu só te dou graça. E eu sou capaz, muitas das vezes, de dizer, Senhor, eu gosto da desgraça, deixa ela aqui. Aí quando eu sofro, aí eu vou dizer, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Ele falou, não esqueci de você. Eu pedi para você afastar-te da desgraça e continuar com a graça. Mas você preferiu a desgraça. E essa assola a tua alma. Ele foi o porteiro. Eu fui aquele que não vi o porteiro, porque estava preso nos prazeres da minha própria realidade. Olha que interessante o fato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se eu sou chamado a ser porteiro, porteiro vigia e guarda. O tema de hoje é vigilância. Vigiai. O exercício da vigilância é a oração. Aquele que não reza, abre uma porta para o mal. Abre uma porta para a discórdia. Abre uma porta para a não graça, a desgraça. Aquele que reza, fecha essas realidades de porta e abre uma porta maior, que é a misericórdia de Deus na nossa vida, a graça e a paz. Né? O shalom e a essência que é Deus, o belo. Olha que ação importante. Então digo a vocês, meus irmãos, o primeiro domingo do Advento nos chama a essa vigilância. Orai, vigiai, porque não sabeis a hora que teu Senhor vem. Nos dá a alegria de sermos porteiro, né? Olhar e valorizar esta realidade, né? Que também foi colocada como profissão, mas eu sou aquele o guarda de Israel. Se Deus é o guarda do teu Israel, você é guarda do Israel, que é a tua casa e teus irmãos. Oxalá se a gente chegasse hoje em casa, né? Se a gente tem uma guarita, ou se tem um porteiro, se a gente chegar no trabalho, tem lá o porteiro do trabalho, se chegasse e falasse, não pode dar abraço, né, gente? Que pena. Mas a gente podia dar um presente para ele, falar assim, ó, você é importante para mim, né? A tua profissão é digna, você é importante para mim, porque você me guarda, e eu tenho que aprender com você, esse vigiar, né? Vigiar para que a gente não deixe que o mal entre na nossa casa. Deus não deixa o mal entrar na nossa casa. Nós também não podemos deixar o mal entrar na casa dos nossos irmãos. Orai e vigiai, diz o Senhor. Por isso, alegrai-vos, irmãos. Esse tempo não é um tempo de tristeza, mas é um exercício para a vigilância, para o encontro com o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.